Vamos então com informações ao vivo, direto dos Estados Unidos. O ditador venezuelano Nicolás Maduro pediu que os Estados Unidos abandonem o que descreveu como planos de mudança violenta de regime em toda a América Latina. A Marina Giangiacomo vai trazer mais informações sobre esse assunto, inclusive sobre uma avaliação que é feita nesse momento, né, Mari, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de possíveis ataques a cartéis de drogas na Venezuela. São ligados por um cordão umbilical, esquerda comunista e crime organizado. Por isso é tão importante o que o Trump vem fazendo. Ele declarou guerra aos comunistas, ao Foro de São Paulo, aos narcoestados latino-americanos. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Maduro diz respeitar Trump e pede aos Estados Unidos redução de tensões. É isso mesmo. O ditador da Venezuela discursou em encontro com milicianos em Caracas. Em discurso feito na noite desta sexta-feira, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu que os Estados Unidos reduzam a escalada de tensões com seu país, a fim de evitar um conflito militar de grande impacto e a violência na América do Sul. De acordo com ele, as ações do governo norte-americano levarão os dois países a um beco sem saída. Vestido em uma farda militar diante de milicianos na capital Caracas, o chavista afirmou respeitar o chefe da Casa Branca e pediu que ele abandone seus planos de violência contra a soberania latino-americana. Abre aspas. O governo dos Estados Unidos deve abandonar seu plano de mudança violenta de regime na Venezuela e toda a América Latina e o Caribe e respeitar a soberania, o direito à paz, à independência. Eu respeito Trump. Nenhuma das diferenças que tivemos e continuamos a ter poderia levar a um conflito militar de grande impacto ou violência na América do Sul. Não há justificativa para isso. Fecha aspas. As declarações de Maduro ocorrem horas após Trump autorizar que o exército estadunidense abata caças da Venezuela que coloquem em risco os navios de guerra dos Estados Unidos no Mar do Caribe. Parte da frota norte-americana está no local como parte de uma operação contra o tráfico de drogas. Além disso, esta sexta, o republicano enviou 10 jatos F-35 para a base de Porto Rico. Nas últimas semanas, Washington vem fechando o cerco de sua política externa contra o regime de Maduro. O governo Trump tem acusado o chavista de ter elo com o cartel de drogas de Los Soles e já garantiu que está pronto para usar todo o poder do país contra o tráfico na região. Segundo a CNN Internacional, o presidente dos Estados Unidos avalia autorizar bombardeios em territórios venezuelanos contra pontos ligados ao tráfico de drogas, entre outras medidas. Vamos então com informações ao vivo, direto dos Estados Unidos. O ditador venezuelano Nicolás Maduro pediu que os Estados Unidos abandonem o que descreveu como planos de mudança violenta de regime em toda a América Latina. A Marina Giangiacomo vai trazer mais informações sobre esse assunto, inclusive sobre uma avaliação que é feita nesse momento, né, Mari, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de possíveis ataques a cartéis de drogas na Venezuela. O que já temos de informação, o que Trump vem falando sobre o assunto. Oi, Carol. Olha, Carol, Trump nega, essas alegações de Nicolás Maduro de que ele teria a intenção de fazer uma mudança de regime na região. Nicolás Maduro diz que o pretexto do combate às drogas dos Estados Unidos é apenas uma desculpa para, na verdade, os Estados Unidos tentarem uma mudança de regime na Venezuela e colocarem ali um regime marionete, foram essas as palavras de Nicolás Maduro, para que os Estados Unidos possam ter acesso ao petróleo do país. O governo Trump nega essas falas de Maduro, diz que o objetivo na região é realmente combater cartéis de drogas. E é um combate que vem se intensificando e vem escalando. Por quê? A gente viu nessa semana mesmo que o exército americano atacou um navio vindo da Venezuela, matando 11 pessoas. O governo americano disse que era um navio que vinha da Venezuela cheio de drogas e que as pessoas que morreram eram terroristas, faziam parte dessa organização, desse cartel de drogas. A Venezuela
nega. A partir disso, os venezuelanos mandaram aviões militares sobrevoar ali um navio dos Estados Unidos na região. E olha só, ontem no Salão Oval, Donald Trump disse que o exército americano tem autorização para abater esses aviões, para derrubar esses aviões, se for necessário. Isso representaria uma escalada imensa, né? Apesar disso, apesar de todas essas movimentações, Nicolás Maduro disse também que há diferenças entre ele e o governo Trump, é claro, mas que nada disso levaria a uma violência, a um conflito militar de grande impacto. Então essa é a fala de Nicolás Maduro, mas na prática o que a gente está vendo é essa situação piorando cada vez mais, né? A situação ficando cada vez mais tensa, com a Casa Branca explorando novas possibilidades, cogitando sim ataques mais diretos contra cartéis de drogas, como esse que a gente viu contra esse navio vindo da Venezuela. Lembrando que no começo do ano, os Estados Unidos já começaram, né, o governo Trump, desde que Trump assumiu o poder aqui, ele já começou toda uma movimentação para permitir, para viabilizar esse tipo de operação, esse tipo de ataque. Ele designou diversos cartéis da Venezuela como organizações terroristas, depois autorizou o Pentágono a usar força militar contra organizações que são consideradas terroristas em solo estrangeiro, ou seja, tudo isso já preparando o terreno para que esses ataques acontecessem. Depois a gente teve o envio dos navios de marinheiros, de fuzileiros navais ali para a região do Caribe, o ataque então contra esse navio, que foi realmente o sinal mais evidente dessa escalada. E agora a gente tenta entender exatamente quais serão os rumos dessa situação, como a Venezuela também vai se posicionar. Lembrando também que Nicolás Maduro já enviou milhares de milicianos, que são o braço direito do exército da Venezuela, pelo país, e tem feito treinamentos com essas pessoas também para usar armas. Então a situação realmente vai ficando cada vez mais tensa, Carol. O Trump repostou, na verdade, na sua Truth Social, né, uma mensagem da Rachel Campos Duffy, que é apresentadora do Fox and Friends, da Fox News, dizendo basicamente o seguinte: a maior conquista do Trump vai ser se ele conseguir derrubar os cartéis no poder de narco-estados como a Venezuela na América Latina. Por quê? Simples. Porque se trata da nossa vizinhança. São países do nosso continente, né, e que ameaçam a nossa segurança nacional. Então, esse vai ser o grande legado na geopolítica de Donald Trump, se ele conseguir se livrar desses cartéis. E o Trump foi lá e repostou, o que nos enche de esperança, porque a coisa está escalando. A coisa está escalando. A Venezuela mandou 2 caças fazerem um sobrevoo em cima do destroyer americano ali no mar, e os Estados Unidos enviaram 2 caças F-35 para Porto Rico, ali no Caribe, olhando, flertando para a Venezuela, né? O Maduro está entendendo que o seu governo está em xeque, não só porque sua cabeça está a prêmio de 50 milhões de dólares, como os 4.500 fuzileiros navais com o aparato militar que os Estados Unidos enviaram para a região já são mais poder bélico do que todo o exército venezuelano somado. Então, a gente não sabe qual é a estratégia, qual é o intuito, a gente sabe, é derrubar o governo Maduro. Mas a estratégia para isso, a gente não sabe. O que a gente viu essa semana foi um barquinho explodindo, matando 11 vagabundos, 11 terroristas, né? A turma da esquerda radical fica empolvorosa na América Latina. Intervenção estadunidense, sem julgamento e tudo. Eles estão autorizados a fazê-lo justamente por conta da lei contra o terrorismo. Por que é tão importante considerar o PCC um grupo terrorista? Porque isso vai permitir os Estados Unidos realizarem operações militares contra o PCC de forma direta. Quem não quer isso? O Lula, que mantém diálogos cabulosos com o PCC, mas acusa o Nicolas Ferreira, porque não passa de um canalha, como todo comunista, de ajudar o PCC. Então está muito claro que a esquerda radical tem uma ligação histórica com o crime organizado.
O Foro de São Paulo, fundado por Lula e Fidel Castro, na década de 90, sempre tratou como um grande parceiro, aliado, as Farc. São narco-guerrilheiros. Então, de novo, a esquerda radical enaltece o crime organizado, protege, aliás, protege literalmente, com todo tipo de medida, a saidinha, a audiência de custódia, que o Lewandowski é o garoto propaganda, ministro do Lula de Segurança Pública hoje, né, é o serviço de atendimento ao criminoso, impedindo operação de helicóptero em favela, demonizando a polícia como fascista, focando de maneira obcecada na letalidade policial, tentando desarmar a população inocente, enquanto que os traficantes andam armados até os dentes com fuzis, armas que já são ilegais. Enfim, são ligados por um cordão umbilical, esquerda comunista e crime organizado. Por isso é tão importante o que o Trump vem fazendo. Ele declarou guerra aos comunistas, ao Foro de São Paulo, aos narcoestados latino-americanos. E essa realmente seria sua grande conquista no continente, se ele conseguisse se livrar de Maduro para começo de conversa. Já o G1 vai nessa linha ridícula, né? Há um cartel de drogas liderado por Maduro na Venezuela, como afirma o governo Trump. Pesquisador diz que não é bem assim. Não é bem assim. Para especialistas, Estados Unidos criaram versão de Hollywood do cartel de Los Soles para acusar o presidente de ser um dos cabeças do grupo. A organização não é centralizada em uma figura como Pablo Escobar ou El Chapo, mas uma rede difusa que Maduro ajudou a instalar e a qual ele usa para se manter no poder. Então veja que mesmo a chamada cafajeste do G1, quando você vai ler o subtítulo, você fala, tá, então o Maduro é um dos líderes do cartel de Soles. O seu braço direito, Desdelo Cabello, é o número 1 do cartel e o número 2 do governo ditatorial venezuelano. Tá, entendi. Para fechar Estados Unidos e mostrar que há uma obsessão doentia, patológica da imprensa com Trump, né? Essa chamada merece o prêmio Canalice do ano. Em nova investida contra o sistema eleitoral, Trump diz que exigirá identificação do eleitor para voto. Encontre o erro. Encontre o erro na chamada. Aliás, essa notícia veio da Reuters, que não tinha essa introdução em nova investida contra o sistema eleitoral. Isso foi acrescentado pela Folha, que odeia Trump quase tanto quanto odeia Bolsonaro. Bom, onde que você pedir identificação do eleitor pode ser uma investida contra o sistema eleitoral? Só na cabeça da Folha de São Paulo. E, claro, da Carmen Lúcia. E todos aqueles que vêm com a narrativa de que você cobrar mais transparência na hora de votar é algo racista, preconceituoso, fascista. Agora, entendam uma coisa. Nos Estados Unidos não se exige ID para votar. No Brasil, sim. Ou seja, a Folha está dizendo que é investir contra o sistema eleitoral aplicar os métodos brasileiros de pedido de identificação do eleitor. Eu acho que a Folha podia ser incluída no inquérito aí como fake news ou como atentado antidemocrático, segundo os próprios critérios da turma. É ou não é? Mas veja o nível de loucura dessa gente. Bom, vamos falar então do Lula e do Brasil. O tarifaço veio aí. E os Estados Unidos rechaçam o esforço brasileiro de contratar lobby para resolver o problema, dizendo, façam lobby em Brasília, não em Washington. Bom, eles não precisavam ter gastado dinheiro, sola de sapato, milha de voo, para escutar isso das autoridades americanas. Bastava acompanhar aqui a live, tudo consta. A Revista Oeste, o Paulo Figueiredo, o Braddock, o Sem Rodeios na Gazeta. Qualquer mídia independente está alertando desde o início o óbvio.
Trump colocou uma exigência básica: parar com a caça às bruxas a Bolsonaro. Desde então, a elite empresarial brasileira se faz de cega, surda e muda. Mais surda do que qualquer coisa. Seus ouvidos moucos não conseguiram captar a mensagem. Então eles estão nessa de, não, vamos resolver aqui, veja bem, parceiros históricos, 200 anos, contrata um escritório de lobby aí, mostra nosso case. E tá lá a turma falando assim, tchau. Alckmin, que não consegue falar com ninguém relevante lá, diz que julgamento de Bolsonaro não afeta a negociação com os Estados Unidos. Claro, porque não há negociação com os Estados Unidos por meio de Alckmin, aquele que frequenta festinhas indecorosas de terroristas. Alckmin não está negociando nada com ninguém. Então é óbvio que nada vai impactar as negociações, porque elas são inexistentes. Agora, para negociar a sério com quem importa no governo Trump, a única coisa relevante, é falar do julgamento do Bolsonaro. Mas o Alckmin está mais preocupado em mostrar sua coleção de belas meias. Ele que denunciava que o ladrão quer voltar à cena do crime e terminou sua vida política cantando a Internacional Socialista ao lado de Lula e gritando Lula! Lula! Esse era o quadro conservador dos tucanos. Para escancarar que sempre houve ali um teatro das tesouras, que todo tucano, no fundo, é um petista com terno Armani e perfume francês. Enquanto isso, as exportações para os Estados Unidos já caíram quase 20% só no mês de agosto. As consequências estão vindo. Quanto tempo mais a elite vai levar para descobrir que é sobre Bolsonaro, sobre o STF, e que é preciso resolver esse problema do Brasil hoje, que, aliás, é o problema do Brasil. O Brasil tem muitos problemas. A economia, a gente vai ver já, está uma porcaria, tem que proteger seu dinheiro. Mas o problema brasileiro hoje chama-se consórcio PT-STF, que usurpou a nossa democracia. É um problema, portanto, institucional. Enquanto isso, o Brasil mirando cada vez mais no exemplo da China e o Lula levando o Brasil para o eixo do mal sob a liderança da China. Olha o que eles almejam para o Brasil. Os hospitais psiquiátricos na China são usados para silenciar quem critica o governo. Estamos tão longe disso já no Brasil? Eu acho que não. Aliás, o Celso Amorim, que estava na festinha indecorosa do Xi Jinping, sob o pretexto dos 80 anos do fim da guerra, mostrando a sua musculatura militar para o mundo e para os Estados Unidos, o Celso Amorim diz que não descarta parceria militar entre Brasil e China. Já temos parceria suprema, sem transparência, provocado pela imprensa independente como Gazeta do Povo. O STF não explicou o que mira ao fazer uma parceria com o Supremo Tribunal Chinês. Alguma dúvida de que o Brasil cada vez mais fala mandarim? Alguma dúvida de que esse é o grande regime inspirador dessa turma? Quem esqueceu, porque tem pouco tempo, e a memória do brasileiro às vezes é curta, do Gilmar Mendes no STF dizendo: somos todos admiradores do modelo chinês aqui. E não houve uma alma viva no Supremo para rebatê-lo. Nem a do André Mendonça. Todos se calaram. A coisa está avançando rápido. Ou a gente vai para as ruas, grita anistia já, livra Bolsonaro da prisão, porque a anistia não é para pessoas, é para crimes. E, no caso, crimes imaginários, né? O atentado ao Estado Democrático de Direito.
Eu entendo todo mundo que fala que tem que anular o processo, isso é o ideal, mas não há a prerrogativa do Congresso anular uma condenação do STF. A prerrogativa que o Congresso tem é de anistiar. No mundo ideal, não haveria sequer esse julgamento. No mundo ideal, não precisava anistiar ninguém, que ninguém cometeu crime. Eu sou o primeiro a entender isso, já falei isso em várias ocasiões. É uma questão semântica importante. Mas já que o STF está condenando fora de sua competência um monte de gente por esse crime, todos eles, inclusive Bolsonaro, precisam ser anistiados. Não existe anistia meia-bomba, acordo com o Centrão. O acordo com o Centrão, que talvez exista, seja o de que Bolsonaro apoia a anistia, inclusive sua, em troca de apoiar Tarcísio e Ciro Nogueira para a chapa de presidente. Sem nenhum nome Bolsonaro na chapa. Eu não sei se ele aceitaria um acordo desses, mas eu não duvido de que é o sonho dos ícones do Centrão fisiológico.